Oi, amigos. Hoje vamos a falar sobre a terceira lei sistêmica, a lei do equilíbrio entre dar e de receber. Muito bem. Com a lei do pertencimento, ganhamos o contexto da nossa vida, um contexto único e poderoso em relação ao espírito das nossas famílias de origem e em relação também a um apanhado de histórias, virtudes aceitas e comportamentos minimamente necessários para nos manter acolhidos dentro de nosso sistema. Com a lei de hierarquia, por outra parte, ganhamos um lugar específico, uma ordem e um lugar absolutamente nosso, desde o qual olhamos a vida e a reverenciamos. Ganhamos um lugar desde o qual teremos a possibilidade de nos relacionar de forma diferenciada, mas ainda incerta, com cada um dos integrantes da família e com cada um dos indivíduos que formem parte dos sistemas dos quais participamos. E com a lei do equilíbrio, que é o que acontece? Para começar, Bert Hellinger, no seu livro A Simetria Oculta do Amor, nos diz: nossos relacionamentos, bem como nossas experiências de culpa e inocência, começam com o dar e o receber. Então, com a lei do equilíbrio entre dar e receber, ganhamos o poder de nos relacionar mais, agora, efetivamente, com o nosso sistema, com a sociedade e com o todo, inclusive com a vida. E na medida em que aprofundamos nesses conceitos, veremos que realmente há muito mais para ganhar. Apesar de que podemos definir esta lei de forma curta e simples, como a obrigatoriedade de equilíbrio entre dar e receber dentro de qualquer relação humana, esta lei não fala, de jeito nenhum, de um equilíbrio uniforme, igualitário, e sim de um equilíbrio dinâmico e coerente, segundo o tipo de relacionamento de que se trate. Como vocês sabem, a gente não se relaciona da mesma forma com os nossos pais ou com nossos vizinhos, com nossos irmãos ou com nossos filhos, com o nosso professor da universidade ou com o nosso gerente do banco. Este equilíbrio é sistêmico e, pelo tanto, respeita pertencimento e hierarquia. Além disso, segundo a filosofia sistêmica de Bert Hellinger, nascemos a serviço da família. E olha só, isso tem que ficar anotadinho, porque vamos ter que falar sobre isso um pouco mais tarde. Não nascemos como sendo uma folha em branco, como se acostuma pensar. Nascemos, em realidade, com uma folha corrida, cheia de registros e de assinaturas dos dois sistemas, paterno e materno, em relação histórica vertical e horizontal, ou seja, em relação aos nossos ancestres e sua história, e também em relação à nossa família atual. Por estarmos a serviço da família, temos a tendência a preencher os espaços dos excluídos e a assumir responsabilidades que não são nossas, saindo de nosso lugar e ainda acreditando cegamente e por amor que temos todo esse poder de decisão. Além de estarmos sujeitos a equilíbrios diferentes para cada tipo de relação, o que necessitaria de toda a nossa atenção e amadurecimento, na hora da troca, estamos convencidos de que temos muito para dar. E damos, quase sempre de forma incorreta. O pior, damos sem talvez nunca ter tomado de aqueles dos quais deveríamos ter tomado. Até voltarmos a nosso lugar, não podemos perceber que vivemos numa realidade feita à medida da nossa consciência. E que, ainda que pareça, esta não dá margem para o livre-arbítrio, nem para a aplicação literal e indiscriminada da causação linear. Mas, falando especificamente desta lei,
Respeitando a lei do equilíbrio, podemos experimentar o maior grau de independência dentro de um sistema. Mantendo minhas trocas interpessoais equilibradas, me movimento na vida em paz e em harmonia. Se mantemos uma troca equilibrada com as pessoas, segundo seja o vínculo, fluiremos, nos mantendo com a sensação de estar bem, leves, sem o peso da dívida nem a expectativa de ter que receber e, sobretudo, sem os sentimentos e emoções que se associam a ser um devedor ou ser um acreedor. Ao viver em respeito a esta lei, ficamos dispostos para um campo maior, um campo infinito de probabilidades, concatenados. E então, com a possibilidade de experimentar uma autonomia sistêmica e dispor de um poder de escolha sistêmico. Mas que significa isso de ter uma autonomia sistêmica? Autonomia se compreende como a capacidade de governar-se, competência para gerir sua própria vida, fazendo uso de seus próprios recursos, vontades e princípios. Entanto que sistêmica, por outra parte, se refere àquilo que pertence a um sistema. Então, se eu faço uso de minha autonomia sistêmica, terei a possibilidade de me governar, de tomar minhas decisões, de me arriscar ou me conformar, de continuar sendo ou talvez de me transformar segundo meus próprios critérios e princípios, contradizendo ou não os parâmetros limitantes, sejam estes comportamentais, éticos ou morais, do meu sistema familiar ou dos sistemas dos quais faço parte, mas sem transgredir as leis sistêmicas de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Porque eu posso viver a vida do jeito que eu ajar, ainda na contramão de tudo aquilo que se espera de mim, tendo como única condição o respeito sistêmico. Voltando à lei de equilíbrio, esta diz que deve existir uma troca equilibrada em todas as relações humanas para que delas não se gerem consequências indesejadas e possa existir a paz. Então, sobreentendemos a lei do equilíbrio como um sistema diferenciado de trocas equilibradas segundo seja o tipo de vínculo. Falar de como atua a lei do equilíbrio nas relações humanas, com tanto vínculo possível nestas relações, levaria a muitos vídeos, a muitos encontros, a muita informação. E eu proponho ir conversando destas coisas aos poucos. Mas a forma de introdução, podemos dizer que as trocas devem ser equilibradas e sempre recíprocas. Quem dá, recebe, e quem recebe, dá. Com os amigos, com os conhecidos, com as pessoas do nosso trabalho, a relação é absolutamente equitativa. Damos um, recebemos um. E assim vai. Nos relacionamentos entre irmãos, a troca é também equitativa, mas se respeita a hierarquia. As trocas dentro das relações matrimoniais são na base da absoluta igualdade, com a característica de manter a troca viva. É dizer, eu recebo e dou, mas sempre dou um pouquinho a mais, porque eu amo e assim, dando, eu me sinto bem. Se dessemos o mesmo que recebemos, não seria uma relação de matrimônio, né? Seria uma relação de amizade. E o matrimônio assim se enfraquece. Ah, aqui nas relações de matrimônio, a troca também deve existir nas questões negativas. A grande exceção em relação ao equilíbrio e à reciprocidade é a relação entre pais e filhos. E a sua não observância nos leva constantemente a cometer erros dolorosos, com grandes e penosas consequências para quem transgrede essa lei. Os pais sempre dão e os filhos sempre recebem. Os filhos só poderão compensar ou retribuir a seus pais a sua hora, dando, sem receber, a seus próprios filhos.
Eu sei que é difícil de compreender assim, de uma forma rápida. São conceitos diferentes que sustentam a uma filosofia e a uma ciência nova, a ciência dos relacionamentos humanos, ou Hellinger Ciência. De cada tema, de cada lei, de cada assunto se escrevem livros e livros e artigos e mais artigos, e ainda assim, muito fica ainda para dizer. Você deu uma chance, me dê uma chance de poder explicar e tirar suas dúvidas. Muita luz a todos e um grande abraço.